Parlamentares e juristas se manifestaram pelas redes sociais após a divulgação pelos porta-vozes da ditadura de que o ministro Alexandre de Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido feito por uma vereadora petista para mandar prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Carlos Jordi disse: Moraes quer incendiar o Brasil. O ministro quer proibir atos pela anistia e os enxerga como atos antidemocráticos, sendo motivo para a prisão de Bolsonaro. Ele determinou que a Procuradoria avalie se Bolsonaro, ao convocar atos pela anistia, cometeu crimes como obstrução de justiça, incitação contra instituições democráticas e coação processual. Além disso, Alexandre de Moraes solicitou parecer do Ministério Público Federal sobre a necessidade de impor medidas cautelares para restringir novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. O deputado Nicolas Ferreira disse: querer prender alguém por convocar manifestação é piada. Dia 6 na Paulista, cada dia mais forte. O deputado Coronel Meira se manifestou em vídeo e afirmou: o pedido de Moraes para que a PGR se manifeste sobre a prisão de Bolsonaro por convocar manifestações pacíficas em favor de uma anistia é coisa que esperaríamos das piores ditaduras, mas não do Brasil. Bolsonaro está tranquilo e estaremos juntos no próximo domingo. O deputado delegado Bilinski questionou: convocar manifestação é crime? O senador Carlos Portinho apontou: novamente, o ministro Alexandre de Moraes avança contra as liberdades. Aqui, democracia não é, anistia já. O direito à manifestação é um pilar da democracia. A Constituição Federal de 1988 garante no artigo 5º que, artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Artigo 5º, inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. O deputado Marcelo Queiroga disse: e o medo? Moraes agora consulta a PGR sobre um pedido de prisão contra Bolsonaro. Querem calar de vez o ex-presidente? Até onde vai essa perseguição? O Brasil está vendo tudo. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro ironizou: vereadora do PT pede prisão do presidente Jair Bolsonaro e, ao invés de arquivar, manda a PGR se manifestar. Vá você peticionar a Moraes pedindo algo sobre G. Dias ou as câmeras do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ainda há quem diga que isto é democracia. O vereador Major Vitor Hugo se manifestou em vídeo e disse: a perseguição contra Bolsonaro chegou ao nível máximo do absurdo. Uma vereadora do PT pediu a prisão do presidente Bolsonaro justo às vésperas das manifestações do dia 6 de abril. Estão com medo do quê? De ver o povo nas ruas exigindo justiça e liberdade? Domingo é dia de responder esse absurdo nas ruas. Nos encontramos dia 6 de abril na Avenida Paulista, mostrando que liberdade e democracia não se negociam nem se calam. A jurista Érica Gorga analisou: pedido de prisão preventiva e novos modus operandi de Moraes. Arrefece sobre a massa, endurece sobre os líderes. 1. Analisei em postagem abaixo que Moraes está seguindo estratégia deliberada de pegar mais leve com alguns presos da massa, exatamente aqueles contra os quais as injustiças cometidas foram brutais.
Assim, Moraes liberou temporariamente Débora e agora mais 5 presos, incluindo o professor acometido por câncer. Tudo isso ocorre após aconselhamento de Michel Temer, revelado pela CNN. O objetivo é esvaziar o clamor popular pautado nas injustiças contra essas pessoas, por isso a temporária flexibilização. 2. Ao mesmo tempo, surge a decisão para que a PGR analise pedido de prisão preventiva realizado por vereadora petista contra Bolsonaro para garantir a ordem pública e instrução processual por suposta incitação de crimes contra a democracia, por convocar manifestações populares e suposta obstrução de justiça. 3. Absolutamente nenhuma das alegações é base para prisão preventiva. A convocação de manifestações para anistia ou até para impeachment de ministro do STF é constitucional e sempre resguardada por liberdade de expressão. Não há qualquer possibilidade de dano à ordem pública. 4. Acho baixa a possibilidade de que Bolsonaro seja preso já. A meu ver, Moraes está testando a opinião pública para o futuro. A estratégia que ele segue é endurecer de modo crescente contra os supostos líderes da organização criminosa, entre aspas. 5. É lamentável que Bolsonaro esteja desperdiçando oportunidades importantes que teve para pedir o impeachment de membro do STF, conforme já analisei nesta página exaustivamente, e insista em suplicar por anistia que não vai ser aplicada a si ou aos supostos líderes da suposta tentativa de golpe que não ocorreu. Eventual anistia, se conseguida, poderá ser esvaziada pelo próprio STF se assim o quiser, da forma que quiser, em razão de precedente criado. 6. A única estratégia que poderia resolver o atual desequilíbrio entre os poderes seria o povo realizar enormes manifestações constitucionais pelo impeachment de membro do STF. O advogado André Marcília apontou: o pedido de prisão preventiva não faz sentido jurídico nenhum. O pedido alega que convocações de Bolsonaro a manifestações pela anistia oferecem risco à ordem, artigo 312 do Código de Processo Penal. Acontece que, sendo a anistia um direito previsto na Constituição, é uma completa aberração jurídica entender como risco à ordem pedir por um direito. Atender ao pedido seria ofender o instituto da prisão preventiva e o direito constitucional de se manifestar livremente. Não creio que ocorra. Penso que a intenção seja desmobilizar manifestações públicas pela anistia, algo que não pode partir do judiciário, nem ser feito com seu auxílio, por óbvio. Fabrício Rebelo resumiu: o direito de manifestação pacífica é assegurado pela Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, inciso 16, do mesmo modo que a concessão de anistia é uma previsão jurídica vigente no país. Cogitar a prisão de alguém por convocar uma manifestação pacífica a favor de uma anistia é a consagração formal de um estado de exceção. Atender medidas aleatoriamente solicitadas por parlamentares de extrema esquerda sem qualquer respeito a princípios do direito como juiz natural, entre muitos outros, é uma marca dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral. Nesses inquéritos, basta que os parlamentares da extrema esquerda apresentem alegações que podem ser completamente fantasiosas, acompanhadas de listas de pessoas a serem perseguidas, para que as pessoas sejam alvo de medidas arbitrárias, sem qualquer respeito aos direitos fundamentais, às leis ou à Constituição. As medidas assim impostas ficam em vigor pelo tempo que desejar o ministro que as impõe, enquanto os inquéritos seguem sem qualquer respeito ao devido processo legal. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento,
o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses do trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Somente nas piores ditaduras alguém é preso por convocar protestos democráticos em favor de uma anistia. O pedido hoje, exatamente, de Alexandre de Moraes para a PGR sobre a prisão de Bolsonaro vem no mesmo período em que a popularidade de Lula derrete e que as pesquisas apontam que Bolsonaro será o próximo presidente se disputar as eleições de 26. Moraes quer incendiar o país. E se ele pensa que vai intimidar o nosso presidente, o capitão Bolsonaro, não vai. Ao contrário, eu estou aqui com Bolsonaro e ele está tranquilo. E no dia 6 estaremos na Avenida Paulista, São Paulo, pela anistia e pela liberdade do povo brasileiro. Estamos juntos nessa luta. Bom dia, gurizada. Bom, duas notícias aí que caíram como uma bomba nessa manhã do dia 2 de abril. A primeira é essa, né? Moraes manda a PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. O motivo seria que 2 vereadores petistas entraram no Supremo Tribunal Federal dizendo pro Moraes prender o presidente Bolsonaro e qual que seria o novo crime. Agora não tem mais baleia, não tem mais joia, não tem mais vacinação. A convocação de manifestação a favor da anistia. Esse seria o crime. E aí, no meu entender, o crime seria o mesmo que Lindenberg, Farias e Boulos cometeram, também convocando manifestações. Mas, deste caso, o Moraes ainda não se manifestou. E a segunda bomba da manhã é essa notícia que a Globo traz, pesquisa Genial Quest. Olhem a desaprovação do governo Lula em apenas 2 meses. O que fez? Disparou. Assim a gente chama que é o jacaré abriu a boca. Aliás, eu nem sei se o jacaré tem um maxilar tão elástico para abrir a boca tão violentamente, né? A desaprovação, pessoal, passou para 56%. Lula hoje é desaprovado até entre as mulheres e o público que mais o desaprova é dos jovens de 16 a 24 anos. Ou seja, o governo acabou. Só para concluir, olhem este número da pesquisa. A pergunta era, nos últimos 12 meses, a economia do Brasil piorou para 56%, está igual para 26% e melhorou somente para 16%. Ou seja, nem a petezada, que a gente sabe que gira em torno de 25%, aqueles que se comer cachorro ainda apoiam o Lula, estão vendo que a situação no Brasil melhorou. Realmente a desaprovação atingiu níveis nunca antes vistos e olha, o Lula já poderia começar a pensar em renúncia. Era melhor sair com meia dúzia de pontos de aprovação do que sair com 0. Tô vendo essas notícias falando que o Alexandre de Moraes pediu pronunciamento da PGR sobre prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Só para falar para vocês, primeiro, né? Esse pedido que chegou nas mãos de Moraes chegou há cerca de 1 mês atrás, né? Só que agora saíram matérias de jornal falando sobre ele. E ele é embasado dizendo que o Bolsonaro está convocando manifestações a favor da anistia e que isso daí perturba a ordem pública. E perturbar a ordem pública é um dos motivos legais para se decretar a prisão preventiva, né? Mas isso daí posto, é importante, né, a gente dizer também, lembrar as pessoas, que é mais um pedido de um político do PT. Ou seja, o regime fica mandando recados, o regime serve a um partido e ele deixa isso bem claro para todo mundo, né, para tentar intimidar. E ainda tem gente dizendo que estava tranquilo em voltar para o Brasil. Eu falei, tá tranquilo, pode deixar. É típico de ditaduras botar essa espada na cabeça dos seus opositores e sacar essa carta quando bem entender. Olá, amigo de Santa Catarina, deputado Daniel do meu lado, nosso partido, uma pessoa ativa aqui na Câmara.
E em nome deles, estamos convidando quem puder, obviamente, comparecer na Paulista no próximo dia 6. Sei que Santa Catarina é um pouco longe, né? Mas dá para participar de uma forma ou de outra. É por uma anistia humanitária, pela Débora, pelos seus filhos, por pais, avós, mães que estão presos indevidamente. Então a gente conta com vocês e é o momento, com toda certeza, da nossa guinada, o ponto de inflexão por democracia, por liberdade em nosso país. É isso mesmo? É isso aí. A importância desse momento vai encurtar a distância até São Paulo de Santa Catarina. Estamos todos convocados pela anistia dia 6 na Paulista. Contamos com todos vocês. Valeu, presidente. Olá, amigos do Espírito Santo e todo o Brasil. Ao meu lado aqui, meu velho amigo, o senador Magno Malta. Temos uma missão, né? No dia 6 de abril, domingo, às 14 horas, na Paulista, aqui em São Paulo. Nós estamos convidando todos vocês a participar desse evento. Qual é a pauta, Magno? A pauta é a anistia já, anistia humanitária aos inocentes do dia 8. O convite é para o Brasil inteiro, né? Mas o povo do meu estado. Eu peço que cada mãe se coloque no lugar da Débora, que está presa há 2 anos e está sendo julgada agora, tem 2 votos contra ela, condenando a 14 anos de cadeia, como golpista, terrorista. E ela tem 2 filhos, um de 10 e de 7 anos. Por Débora, pela sua liberdade, pela liberdade de outros presos, pelos filhos da Débora, que no momento são órfãos de mãe viva, vamos à Paulista, vamos aprovar essa anistia, se Deus quiser. Gente, especificamente, chega o povo do meu estado. Espírito Santo, eu sei que é um pouquinho longe da Paulista, tem que pegar a Dutra ali, mas compareça, vale a pena, será por uma boa causa. Lá na Paulista, nós estaremos pela deburocracia do batom. Tá bem? Deburocracia do batom. Até lá, pessoal. Valeu. Querem prender Jair Bolsonaro antes das manifestações do dia 6 de abril? Fiquei muito preocupado, Marildo, de ver agora em todos os noticiários que uma vereadora do PT lá de Pernambuco entrou com uma notícia crime há umas 2 semanas, pouco depois da manifestação do dia 16 de março lá no Rio de Janeiro, para prender o Bolsonaro por supostamente obstrução de justiça. Na minha opinião, nenhum requisito, nenhum critério que autoriza a prisão preventiva do Bolsonaro foi cumprido. Eu fico extremamente preocupado, eu acho que estão querendo esvaziar a nossa manifestação agora do dia 6 lá na Paulista. Com certeza, e é mais um meio de querer intimidar as pessoas que estão se posicionando a favor da anistia. O senhor, que é o autor desse projeto de lei enquanto deputado federal, sabe que é uma medida constitucional legítima e é uma pauta do Brasil para tentar cessar aí, de alguma forma, essas injustiças que estão acontecendo. Mas nós não podemos desistir. Vão querer aí esvaziar, vão querer intimidar, mas é uma pauta nacional. Lá atrás, esse mesmo grupo que critica a anistia hoje, pedia anistia e agora querem condenar as pessoas que estão lutando por justiça. É uma pauta e nós vamos continuar. E no passado, a anistia deles foi contra sequestradores, terroristas, assassinos. Agora nós estamos falando de pessoas que estavam com bíblias e terços no dia 8 de janeiro. Por isso que é importante a aprovação da anistia no Congresso Nacional e também que a gente se encontre no dia 6 de abril, domingo, lá na Paulista. Tamo junto. Bora pra cima.